No vídeo de hoje nós veremos 5 animes que mostram a importância da história para o nosso cotidiano, ou seja, 5 obras que fazem nos refletir sobre como esse estudo, a historiografia e tudo mais influencia a nossa forma de viver no dia a dia. No entanto, antes de continuar a chamada, eu sou André Gussi e esse é Entreter e Conhecer, aquele canal que mostra que sua fonte de diversão pode muito bem se tornar o seu conhecimento também, tal como a Bianca o fez, que me sugeriu que fizesse um vídeo falando sobre a importância da história. E aqui estou eu fazendo. Esse vídeo é dedicado a ti, hein, Bianca? E agora, após a vinheta, vamos para o conteúdo de hoje? Um dos grandes segredos para nós entendermos um pouquinho melhor a história, aquela com H maiúsculo, essa mesmo que você estuda na escola, se você está no ensino fundamental ou médio, é nós relacionarmos com o nosso cotidiano. E pensando nisso, eu separei 5 obras de animes e mangás que nos fazem refletir sobre a importância dessa ciência. E caso você tenha um amigo que gosta de anime e fala, não gosto de história, pra quê? É só decoreba, mostre esse vídeo pra ele. Quem sabe isso pode mudar a perspectiva dele compreender. Da mesma forma, se você tem um amigo que gosta muito de história, porém não gosta de anime, talvez essa seja a porta de entrada para que ele comece a acompanhar as obras e debater com você, tal como você está vendo esse vídeo e vai compartilhar aqui nos comentários o que você achou dessa nossa lista que eu separei aqui, certo? Então vamos aqui da primeira obra. E a primeira obra que eu separei foi Kenshin, ou As Crônicas da Era Meiji, que aqui no Brasil é conhecido como Samurai X. Ela nos ajuda a compreender um dos principais fundamentos do que é a história, uma vez que essa é a ciência que estuda o processo de mudanças e permanências das sociedades humanas através do tempo. Ou seja, a história estuda o que mudou e o que não mudou. Por que as coisas mudaram? E por que as coisas não mudaram? E aqui nós temos um exemplo claro. Por quê? O que foi a Era Meiji? Antes o Japão era o famoso shogunato, os samurais, fechado em feudos e tudo mais. Como que se fosse do dia para a noite, eles tiveram que mudar. Teve o processo de industrialização, a política da canhoneira mostrada pelos Estados Unidos, no qual eu tenho todo um vídeo dedicado explicando esse contexto do imperialismo, tá aqui o card, caso você queira ver, ou mesmo em outro vídeo que eu mostro 5 filmes e 2 animes representando o imperialismo, que é o contexto histórico aqui. Então, o que está acontecendo? Tínhamos samurais e um modo de vida feudal, e agora não temos mais. Então, mudou radicalmente. Só que nessa mudança, tudo foi deixado de lado? Não. Esse processo de ocidentalização foi em algumas características, outras permaneceram. E isso daqui nos fica muito nítido em Samurai X. Uma vez que um grande exemplo aqui é que as pessoas não podem mais andar com espadas pela rua. E o Samurai X, o Kenshin, o samurai errante, ele vive com uma espada. No entanto, quando ele é abordado e perguntam para ele por que ele está com uma espada, ele mostra que ela tem um corte contrário, que ela não tem efeito, que é só um pedaço de coisa para bater nos outros. A lâmina está ao contrário. É uma espada com lâmina ao contrário. E uma outra reflexão importante que Samurai X nos traz é que nem sempre as coisas como nós vivemos hoje foram do jeito que são. A história nos ajuda a tirar esse referencial. Olha, a gente pode organizar a sociedade de outra forma, tal como já fizeram de outras inúmeras vezes. Então sempre que você estuda algum povo, alguma civilização, algum reino que já existiu e não existe mais, é para você entender. Existem outras formas de se organizar. E a forma pela qual nós nos encontramos hoje não é a única, nem a correta. Mas aí entra outras questões e outros debates que nós veremos em outros vídeos. E vamos aqui para a nossa segunda obra. Fullmetal Alchemist nos ajuda a refletir sobre a questão das várias narrativas históricas. A história, essa ciência, é feita por historiadores, que são profissionais que se dedicam a estudar fontes históricas, analisando livros, diários, cartas, pinturas, enfim, um monte de coisa, comparando com outros estudos tal, e ele vai chegando a essa conclusão. Só que, gente, um historiador, ele não é o dono da verdade. Isso, quando ele vai e faz uma pesquisa, ele tem uma perspectiva. Ele viu isso, que aquilo que ele analisou, ele chegou a essa conclusão. Não é raro
E é muito comum, inclusive, mais do que você pode imaginar, outros historiadores fazerem a mesma coisa e desse mesmo ponto que eles estudaram, terem outras perspectivas, porque as fontes que eles analisaram foram outras, o método e tudo mais. Enfim, qual que é a importância aqui? Que nós temos vários pontos de vista sobre o mesmo evento. Em Fullmetal Alchemist, isso nos fica muito claro. Seja ali pelo fato de ter o país central deles, no qual eles estão vivendo, com Führer e tudo mais, e eles têm uma interpretação da história. E o povo de Ming tem outra interpretação. Por exemplo, a questão da origem da alquimia, que foi uma pessoa que saiu do reino de Ming e foi para o mundo ocidental e trouxe, e o povo de Ming fala que foi o contrário. Então eles vão, vários momentos, se deparando com essas diferenças. Por quê? Eles têm perspectivas diferentes, visões diferentes. Inclusive, isso daí vai influenciar até a forma como eles veem a alquimia. Olha que interessante. Enquanto em Ming eles usam mais para a questão medicinal, já no país onde Edward, Alphonse e companhia estão, eles usam com o intuito de força militar. Então, olha que magnífico isso. Existem vários referenciais, vários pontos que a gente pode nos basear. Agora, em nenhum momento, sempre que uma pessoa falar que um historiador disse que isso é verdade, verdade absoluta e tudo mais, toma cuidado. Não é bem assim. Nós temos que respeitar, analisar, compreender, contextualizar todas as informações, hein? Cuidado com aquelas pessoas que te vendem verdades absolutas prontas, hein? A grande questão é, você analisa todas as versões e tire sua conclusão por si só, hein? Não cai nesse conto da carochinha, não. E Fullmetal Alchemist nos ajuda a refletir sobre esse ponto. E a terceira obra que eu trago aqui é One Piece. Aqui é nítido, né, a referência. Uma vez que tem um século perdido, no qual ninguém sabe da história, e o governo mundial proíbe todo mundo de saber, no qual a Nico Robin e o pessoal lá de Ohara tentavam decifrar o que estavam nesse século perdido, pelo gosto de saber a história. E aí eles são perseguidos até a morte. O que vai acontecer aqui? Tem uma outra frase que define história, que a história é contada, é narrada por quem vence. Os vencedores é que contam a sua versão. Por quê? Os que perderam, muitas das vezes morrem. Que faleceu. Ou são sufocados e não conseguem contar o que de fato aconteceu na versão deles. Assim, você só tendo uma ponta da história, uma narrativa, você não consegue comparar com os demais. E é justamente isso que acontece em One Piece. Uma vez que o governo mundial, ele não quer que as pessoas descubram o que aconteceu no século perdido. Então eles bloqueiam. É a história contada pelos vencedores. E quem é que venceu? Essas pessoas. Então temos aí os dragões celestiais, os membros da marinha, enfim, o próprio governo que fazem o que fazem para que tudo continue do jeito que está, de uma forma conservadora. E eles veem aqui, inclusive, o perigo da história. Uma vez que as pessoas saberem o que aconteceu, isso pode motivar várias revoltas para derrubar o governo mundial. E nesse ponto aqui nos levanta várias reflexões. Se a pessoa quer esconder a outra versão, faz de tudo para sufocar aquela visão, por que eles fazem isso? O que será que eles estão escondendo? Será que eles usaram de alguma atrocidade, de alguma coisa assim surreal? E juntando com Fullmetal Alchemist, é importante nós termos várias fontes de narrativas. Por quê? A história ela não é absoluta. Não existe uma versão que é a correta e as outras estão erradas. Não. Como estava dizendo isso, são pontos de vista, são perspectivas que nós temos que colocar, analisar, contextualizar e tudo mais. E que One Piece, o governo mundial, não deixa que isso aconteça. E nossa quarta obra aqui é Attack on Titan, que aqui inclusive vai uma letra de spoiler. Se você não assistiu a terceira temporada do anime, tome cuidado, tá? Pode pular direto para a nossa próxima obra, se você não quiser estragar a sua experiência, mas qual que é a grande questão aqui? Tem uma frase que diz, um povo sem memória é um povo sem alma. E é justamente isso que se traduz dentro de Attack on Titan. Uma vez que a família lá dos nobres tem o poder de apagar e manipular a memória das pessoas.
E todo momento, desde o primeiro episódio, nós vemos a aflição deles. Ó, há 100 anos foram construídas muralhas, ninguém sabe o que aconteceu e a humanidade conseguiu estabelecer uma certa trégua com os titãs. E assim vai. E fica aquele vazio. Eles não sabem o que aconteceu antes, eles não sabem o que são de onde vieram os titãs. E a única coisa que eles sabem é o básico para sobreviver e conseguir ali trucidar os titãs de forma reduzida. A série nos faz refletir tanto sobre a importância da história que a rainha que assume na terceira temporada ali para governar o povo de dentro das muralhas tem o nome de História. Então, ó, olha que lindo isso. Uma rainha com o nome de História. Tá vendo a importância que ele dá para a história aqui? Por quê? É ali que está contida a memória das pessoas, a alma, melhor dizendo, né? Não é por menos que quando eles têm um vazio, não sabem o que aconteceu, ou alguma coisa que fica em branco, eles ficam uma certa angústia. Isso acontece com a gente. Você já passou por algum momento que você não sabe o que de fato aconteceu, que você esqueceu, ou algum drama familiar que as pessoas escondem, você não fica angustiado? É o que mostra a linha Attack on Titan. E lógico, essa série também nos faz passar outras sensações também, né? De desespero, de angústia e tudo mais. Eles vão desbravando para conseguir descobrir sobre a história. E você? Teria coragem de desbravar tal como a equipe do reconhecimento faz? E o quinto anime que eu trago aqui para essa série é Túmulo de Vagalumes. Ele retrata a história de dois irmãos que perderam o pai e a mãe durante a Segunda Guerra Mundial no Japão. Eles vão ser cuidados pela tia e tudo mais. E por mais que seja um anime que esteja ali no período de guerra, o grande foco não é nos soldados. São nas pessoas, nas cidades, no cotidiano, mostrando todo o sofrimento deles. E você vai ficar, eu particularmente fiquei angustiado ao ver aquela cena. O grande diferencial que eu achei aqui é, na maioria dos filmes e jogos de guerra, mostra só o lado dos soldados, que é horrível também. Na angústia algum deles, enfim. Mas aqui você vê duas crianças lidando com essa situação. Pense você se estivesse numa guerra, tudo estourando e você fugindo de bomba para cá, de bomba para lá, tem um bombardeiro, você vê a sua mãe no estado ali deplorável, toda queimada, enfim, vai mostrando a angústia do dia a dia. Porque quando eu vejo filme de guerra, o jogo aqui sim vejo soldado, eu não me identifico ali. Tá boa? Eu não me vejo naquela situação. Porque eu nunca fui pra guerra, o máximo que eu tive foi uma briga aqui, outra colar na escola e tal. Agora, quando eu vejo duas crianças, famílias, uma cidade sendo destruída, eu falo, nossa, eu tô aqui. E o que isso tem a ver com a história? Uma das grandes coisas da história, até pegando um vínculo lá com Attack on Titan, do que um povo que não sabe sua história, que não sabe de sua memória, é um povo sem alma, aqui é aquela coisa. A história nos ajuda a mostrar as atrocidades e os perigos que a gente pode fazer. Olha, nós já cometemos esses erros. Isso aconteceu por causa disso, aquele outro. Nós podemos evitar. Não podemos deixar que isso aconteça novamente. Guerras, ditaduras, movimentos totalitários, enfim, nazismo. Isso daí nos ajuda a mostrar, olha, se tiver algo parecido de novo, vai ser ruim para todo mundo. Não é só soldado que sofre nessa situação. É uma sociedade civil como um todo. Então, ao assistir Túmulo de Vagalumes, nos faz nos refletir e a não querer estar dentro de uma guerra. Que isso passe longe da gente. Porque é normal você ver adolescentes, crianças que jogam muito joguinho de guerra, de tiro, e falar, seria legal se tivesse guerra, soldados, não sei o quê. Não, é legal no jogo. Você jogar ali no Fortnite, no Battlefield, enfim, entre outros. Mas na vida real não é. E aqui esse filme nos mostra a importância de evitar eventos como esse, não cometermos o mesmo erro. Então fica assim. E aí, conseguiu compreender e refletir sobre a importância da história com base nesses 5 animes? Qual deles lhe chamou mais atenção? Compartilhe conosco aqui nos comentários. E para fechar aqui, como sempre, fazer a sessão agradecimentos, que vai a Lilian, minha esposa, que ajuda na estrutura do canal como um todo.
Muito obrigado, amor. E lógico, não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima. E se você assistiu até aqui, é porque muito provavelmente você gostou do conteúdo. Deixarei aqui a indicação de 2 vídeos para você acompanhar e ver se lhe agrada também. E caso não for inscrito, considere se inscrever no mesmo. Muito obrigado e até a próxima!